Olá, gente! Tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos dar mais um passo na nossa matéria do terceiro ano e hoje nós vamos começar falando sobre a isomeria, certo? Então, para o nosso vídeo não ficar tão extenso e tão cansativo, eu vou fazer alguns pausas, né, para que ele fique curto e seja acessível para vocês, tá bom? Porque às vezes aquele vídeo muito longo se torna meio cansativo, a explicação fica meio perdida, então vai ser uma coisa bem mais enxuta para vocês, tá bom? Gente, o que é a isomeria? Na verdade, a isomeria é quando você tem dois compostos químicos que têm a mesma fórmula molecular. Isomeria é quando tem dois compostos químicos, certo? Que têm a mesma fórmula molecular. Vamos já ver exemplo de isômeros. E nós vamos começar falando sobre a isomeria constitucional plana. São isomerias constitucionais ou plana, é quando você tem dois ou mais compostos planos que têm a mesma forma molecular e vão ser diferentes em algum aspecto, certo? Então, essa aula nós vamos ver os tipos de isomeria constitucional. Eu costumo sempre falar constitucional, tem gente, professor costuma falar sempre isomeria plana, mas é a mesma coisa, certo? Então, nós vamos dar uma olhadinha quais são os tipos de isômeros planos que tem na química. A primeira que eu vou fazer aqui para vocês é a isomeria de cadeia. Ó, isomeria de cadeia. O que eu vou fazer aqui? Vou colocar dois compostos químicos para a gente analisar por que eles são isômeros de cadeia. Prontinho, pronto. Coloquei para vocês aqui dois compostos químicos que são isômeros e são isômeros de cadeia. Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos dar uma olhada se realmente eles são isômeros. Como é que eu sei que eles são isômeros? Se eles tiverem a mesma forma molecular. E o que é forma molecular, hein? Forma molecular é você contar quantos carbonos tem, contar quantos hidrogênios tem, quantos oxigênios tem no composto, certo? Vamos olhar aqui, ó. Nesse primeiro composto tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. C4. Opa! Quantos hidrogênios? 3, 5, 7, 10. Então, a forma molecular desse composto é C4H10. Embaixo, 1, 2, 3, 4. C4. Quantos hidrogênios? 3, 6, 9 e um aqui, 10. São isômeros. E eu estou dizendo para vocês que eles são isômeros de cadeia. Por que eles são isômeros de cadeia? Qual é a diferença de um para o outro? Óbvio que a diferença você vai lembrar lá das classificação das cadeias. Cadeia normal, cadeia ramificada. Então, cadeia normal, cadeia ramificada. Então, são isômeros de cadeia, porque um é normal e a outra é ramificada. A única diferença desses compostos são só na cadeia. Também acontece, gente, de ter cadeia que são abertas, né? Igual essa aqui, normal, e fechadas. Aqui tem 4 carbonos, ele pode fechar uma figura de um quadrado, isomeria de cadeia, certo? Ele pode também fazer isso. Geralmente faz com ramificado, com cadeia normal, cadeia aberta, cadeia fechada. Ambas são isômeros de cadeia. Então essa daí, gente, é muito fácil, isomeria. Não tem o que a gente reclamar da vida, certo? Próxima isomeria que nós vamos dar uma olhadinha é a isomeria de posição. Eu vou apagar aqui a de cadeia. Se você quiser depois, veja no vídeo, anota no caderno, estuda. Vai lá,
Ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lá no colégio tem uns exemplares dos Enems, né? Os Enems dos anos anteriores. Então tem vários jornalzinho lá. Vai lá na escola, pega aquele jornalzinho, vai treinando. Gente, falta pouco para o Enem e vocês podem garantir uma vaga na universidade, certo? Então vai lá, tá lá na secretaria. Você pode pegar lá o exemplar para você e vocês começarem a fazer as questões, certo? Então nós vamos para a isomeria de posição. Ih, eu acabei esquecendo de mudar aqui o nome, agora que eu vi. Gente, agora são isômeros de posição. O que são isômeros? São quando você tem dois ou mais compostos químicos que têm a mesma forma molecular. Então, eu não vou ficar te provando que esses dois são isômeros pela forma molecular, certo? Todos que eu colocar aqui são isômeros. Agora, eu tenho isômeros de posição. São dois ou mais compostos que têm a mesma forma molecular. Se você quiser pausar o vídeo e contar quantos carbonos, quantos hidrogênios eu vou ter no primeiro e vou ter no segundo, vocês vão ver que são iguais e são isômeros. Aí eu digo para vocês que eles são isômeros de posição. Gente, existe aí mais ou menos uns 3 tipos de isomeria de posição. Esse primeiro aqui, qual a diferença dele? Se você analisar, no primeiro eu tenho metil, no carbono 2 ou no carbono 3, né? Vai aí depender de quanto começou a contar. E eu também vou ter outro metil aqui, ó. No caso aqui, ó, vamos supor. 1, 2, 3, 4. No carbono 2 eu tenho metil, no carbono 3 eu tenho metil. Aqui embaixo, 1, 2, 3, 4. No carbono 2 eu vou ter os dois metil. Então, isomeria de posição. Eu mudei só a posição do metil. Um estava no 3 e foi para o 2. Certo? Qual é o outro exemplo que você pode buscar no seu livro? Isomeria de posição com dupla ou tripla. Ele pode pegar um composto químico, colocar a dupla no segundo carbono e no outro composto químico pode colocar a dupla no terceiro, no quarto carbono. Isomeria de posição das duplas ou das triplas. Outro também que ele pode fazer é com as funções orgânicas. Ele pode pegar o álcool, que eu sei que é uma hidroxila, que é OH, ele pode colocar no primeiro composto, no primeiro carbono, e pode colocar no outro composto, no segundo carbono. Isomeria de posição. Estou mudando só a posição do álcool dentro da minha cadeia, certo? Então não tem aí, é igual a isomeria de cadeia, que ele pode colocar a cadeia aberta e uma fechada, uma ramificada e uma não ramificada, certo? E aí, da posição, ele pode fazer 3 tipos, né, como eu falei para vocês. Podem migrar as ramificações, podem migrar as duplas ou as triplas entre as cadeias e também pode migrar as funções orgânicas, certo? E nem toda função orgânica, viu? Presta bem atenção que tem isomerias que podem te dar um enrolado aí, certo? O oxigênio, o álcool dá certo, cetona dá certo, aminamida dá certo, mas tem outros que não vai dar certo ao longo da nossos estudos, vocês vão ver que não dá para se encaixar em isomeria de posição, certo? Então aí, ó, para vocês darem uma olhadinha. E a próxima isomeria que eu tenho para vocês, a isomeria que o Enem gosta, certo? Ele gosta demais dessa isomeria, porque ele fica sabendo que realmente o aluno está afiado em funções orgânicas. A isomeria de função. Vou colocar aqui um exemplo para vocês. Exemplo clássico para vocês da isomeria de função. Não vou falar de novo para vocês que tem a mesma forma molecular que tem, mas a diferença deles aí é a função. Qual é a função desse primeiro composto? Tá na cara que é o álcool.
Presença de hidroxila. Vou colocar aqui o nome dele. Só para a gente dar uma olhada. Eu sei que você passou o final de semana passado estudando e você sabe que esse oxigêniozinho aqui, ó, entre dois carbonos é um éter. Como eu falei, eu não vou ficar provando para vocês que é isômero, certo? Que tem a mesma forma molecular. Então, eu tenho aí um isômero de função. Mesmo composto, que tem a mesma fórmula molecular, porém diferente somente na função. Um é o álcool e o outro é um éter. Gente, o mais interessante é que os elementos se casam, certo? As funções se casam. Álcool casa com éter. Aldeído casa com cetona, entendeu? Você pega lá uma função, um composto que tem uma função aldeído e você quer procurar uma isomeria para ele. A única isomeria que vai caber no aldeído é a cetona. A única isomeria, e vice-versa. A única isomeria que vai caber do álcool é o éter. Outro que vai caber, que um vai depender do outro, é o ácido carboxílico. O único que dá certo do ácido carboxílico é o éter também. Só que o éter, ele tanto dá certo para o ácido carboxílico como para o álcool. Então, tu também pode casar o ácido carboxílico. Você pode casar com o éter. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque lá no Enem ele te dá algumas sugestões de junção. E aí, se você já tiver em mente quem casa com quem, no instante você mata a questão, certo? Outra aqui eu vou ter a isomeria de compensação. Vou fazer aqui para vocês isomeria de compensação. Isomeria de compensação. Isomeria de compensação, ela tem os seus pré-requisitos. Primeiro, mesma forma molecular. Segundo, mesma função orgânica. Terceiro, que ela seja o quê? Que ela seja uma cadeia heterogênea. Você vai ver mais é o oxigênio migrando para lá e para cá. No caso, o éter. Que ela seja heterogênea e que ela saia mudando de posição dentro da cadeia. Posição carbono 1, posição carbono 2. Então, eu tenho de compensação. Quando você tem duas cadeias que são isômeras, em que ela tem a mesma função orgânica, no caso, o éter, certo? Também se enquadra na cetona também, agora que eu lembrei. Se você pegar a cetona no carbono 2 e na outra função, no carbono 3, ela também é uma isomeria de compensação. Vai ter a mesma cadeia heterogênea, certo? Geralmente o heteroátomo. E você consegue ter uma isomeria de compensação. É porque eu parei agora, eu estava me lembrando que eu acabei de falar para vocês uma coisa que não existe, que é justamente a compensação da cetona. Porque um dos requisitos, como eu acabei de falar, da compensação é o heteroátomo. Então, a única função que vai caber que tem um heteroátomo é só o éter. Que eu conheço é só o éter, que é o oxigênio dentro dos carbonos, certo? Então, preste atenção que, de novo, compensação, dentro dos seus requisitos tem que ter um heteroátomo. Então, vai ser um oxigênio. Ou pode ser o nitrogênio, viu? Pode ser a amina. Pode ser a amina também, para fazer essas migrações dentro da cadeia e se encaixar na compensação. Tem uma isomeria que eu não falei para vocês, mas eu vou falar agora, que é a isomeria de tautomeria. Ela sempre caia no Enem.
Mas toda vida que ela caía, todo mundo acertava. Porque só existe uma possibilidade de tautomeria. E aí eles colocavam, tipo assim, para dar a questão, para aquela pessoa acertar uma outra que seja interligada a ela. Então é uma questão também super fácil de tautomeria e ela só acontece de uma só forma. E vou mostrar para vocês também. Pronto, ó. Tautomeria. Tautomeria só existe duas possibilidades. Qual? Cetona, dando origem ao enol, aldeído, dando origem ao enol. O que vai acontecer? Ele sempre vai te dar, essa figura em que eu vou ter um composto desse jeitinho aqui, ó, que ele vai pegar, vai colocar esse hidrogênio junto para o oxigênio. Quando eu trago esse hidrogênio para cá, eu não posso mais ter essa dupla. Então ele desce essa dupla para cá, justamente para compensar a deficiência do hidrogênio que saiu, certo? Sempre assim, ó. Ele vai formar uma hidroxila aqui nesse carbono. Quando ele traz esse hidrogênio para cá, aqui eu fico deficiente. E aí, como ele não pode ficar com a dupla, porque senão vai ficar com 5 ligações, certo? 5 ligações não. O oxigênio vai ficar com 3 ligações, ele só pode ficar com 2, que já tem aqui 2 são carbono, se ele vai trazer esse hidrogênio para cá, ele fica com 3. Então, automaticamente, tu tira essa dupla e desce para cá, para compensar essa deficiência que ficou sem o hidrogênio. Então, esse rearranjo é a tautomeria, que existe entre cetona, dando origem a um enol. O nome é cetoenólico. Você tira de letra essa tautomeria aí. É só tu ficar atenta nesse hidrogênio que vai sair, vai se juntar com o oxigênio e essa dupla desce para o carbono que ficou deficiente do hidrogênio que saiu. Aqui também, ó, eu tenho um aldeído, em que eu vou pegar esse hidrogênio e vou me juntar com o oxigênio e tem essa dupla que vai sair juntando com outro carbono, dando origem novamente a um enol, aldoenólico. Então, essas são essas duas possibilidades. Possibilidade de cair, bota aí 70%, que você vai acertar, tautomeria. Toda vida que cai, gente, isomeria, cai tautomeria. Então, você acerta lá de cheio nessa questão. Depois desse vídeo, tem exercício, certo? Vou postar junto com o vídeo para vocês. E eu espero que vocês tenham entendido a isomeria. Aí, gente, depois dessa isomeria aí, eu vou ter a isomeria espacial ou a estereoisomeria. Gente, é um assunto tão legal que, se fosse em sala de aula, geralmente eu levo uns modelozinhos de isopor que eu tenho para você ter uma visão do espacial da molécula. Mas eu também tenho vídeos do YouTube, então eu vou separar também esses vídeos para vocês poderem ter uma noção, mais ou menos, do que é uma isomeria espacial, que é o que também o Enem está cobrando da gente, certo? Então, muito obrigada por ter ficado até aqui e vou postar uma atividade para vocês de isomeria. Pega lá o livro, estuda, aproveita que o Enem está chegando para vocês se darem muito bem, certo? Então, um beijo, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!